essa mensagem, como foi pela manhã, coragem para esperar em Deus, nós estamos visitando a experiência de Zacarias. Zacarias, pai de João Batista, a experiência que ele teve na expectativa que tinha o desejo que tinha de ter um filho, que era uma impossibilidade natural por Isabel, sua esposa, ser estéril e eles já serem idosos, mas ele vai para o seu turno no templo para, o sacerdote que era, fazer parte da equipe, e ele é sorteado para oferecer incenso no altar do incenso lá dentro do templo. E aquilo, como a gente lembrou pela manhã, era uma possibilidade de acontecer uma vez na vida. E o Senhor deu a ele essa oportunidade, e a gente imaginou que se ele tinha expectativa de ser abençoado com o filho, e esse filho não ia chegar, pelo menos na expectativa humana, ele certamente, ao ser sorteado para oferecer incenso, encarou aquilo como uma grande bênção da sua vida, como o marco do ponto alto da sua carreira como sacerdote. Mal sabia ele que Deus estava preparando um acontecimento para a vida dele, no qual o anjo do Senhor ia aparecer para ele ao lado e dizer para ele que ele e sua esposa teriam um filho, e que além disso, o seu filho seria aquele que ia preparar o caminho do Messias. Então, ele e Isabel, que eram tementes a Deus e que esperavam certamente o cumprimento da promessa de Deus, e ao mesmo tempo esperavam também, desejavam ter um filho, foram duplamente abençoados. Mesmo que a vida dele estivesse correndo, normalmente já correu durante vários anos, como se nada fosse acontecer, ali Deus se manifestou para ele através daquela promessa do anjo. E só para que a gente lembre, que deu na primeira parte dessa mensagem, hoje pela manhã. Antes mesmo do texto bíblico, vemos que Deus planeja grande e pequeno, ou seja, Deus tem o seu plano grandioso para a humanidade, como era através de Israel de trazer o Messias, mas encaixa as nossas vidas nesse plano. O próprio Zacarias, dando a ele a realização de um sonho que ele já certamente considerava já extinto, mas o Senhor, essa dupla bênção de, realizando o sonho dele e de Isabel, incluí-lo no grande projeto. Possivelmente não, com toda certeza, Zacarias foi muito singular, no sentido de que assim como só houve o Messias, só houve um precursor do Messias, que foi o seu filho, o filho de Zacarias, Batista. Mas, por paralelo, Deus também Deus nos inclui no seu grande plano e cuida das nossas questões individuais. Essa foi a primeira aplicação que nós vimos da experiência de Zacarias. E a segunda aplicação é que Deus abençoa a fidelidade, como aconteceu com Zacarias. Apesar do seu grande projeto estar extinto, ele perseverava em andar com Deus, ele perseverava em cumprir as suas responsabilidades como sacerdote do Senhor. Ele e Isabel eram tementes a Deus, eram dedicados ao Senhor, cumpriam e obedeciam ao Senhor, e ele prosseguiu na vida como deveria ser, mesmo que o seu sonho tivesse interrompido, não aconteceria. E Deus o encontrou ali, onde Deus o havia colocado como sacerdote, cumprindo a sua vontade diante do Senhor. Ele continuou ali, perseverante, e Deus o encontrou ali. Isso mostra para a gente que Deus realmente abençoa a fidelidade, a lealdade a Ele. O que a gente lembrou foi isso, que muitas vezes nós somos atraídos, quando as nossas questões não se resolvem, nós somos atraídos a procurar outros caminhos, nos afastarmos do trajeto que Deus tem para a gente, não consideramos,
nos manter fiéis aos pés do Senhor, com o mesmo padrão de lealdade. E isso muitas vezes nos faz, vamos usar a expressão, perder a bênção, né? Perder a possibilidade de ter esse encontro transformador pessoal com Deus. Então, o que a experiência de Zacarias traz para a gente nesse aspecto é o encorajamento para nós nos mantermos fiéis, mesmo que os sonhos estejam sendo adiados, mas estarmos onde Deus nos colocou, porque Ele vai nos encontrar nesse caminho, né? Então, agora, né? Tudo isso nós falamos pela manhã. Agora nós vamos ver a segunda parte da história, que são os versículos 18 a 25 de Lucas, capítulo 1. Pela manhã nós lemos de 5 até o 17. Agora então vamos ler juntos de 18 a 25, que é a conversa entre Zacarias e o anjo. Esse diálogo. Então, vamos ler juntos? Lembra-se que amanhã a história terminou com a aparição do anjo e o anúncio da gravidez de Isabel, de quem seria João Batista. Vamos ao diálogo e aos fatos que se seguem a esse diálogo. Vamos todos juntos, como fizemos mais cedo também. Então, Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Essa é uma história, esse episódio, essa parte da história também é muito interessante. Como eu sempre digo para vocês, a gente não percebe determinados tons que a história bíblica traz para a gente. Então veja, que reação você ia esperar de alguém no lugar de Zacarias? Que tipo de reação você esperar de alguém que está no santuário? Estamos aqui no santuário, servindo no santuário. A turma do louvor está aqui na frente, né? Oferecendo louvor como incenso ao Senhor. Vamos usar esse paralelo. Zacarias oferecia incenso literalmente, né? E de repente aparece um anjo para você, a equipe de louvor. Qual a reação que você esperaria depois que o anjo te faz uma promessa de que o teu sonho, o sonho que você acalentou durante décadas, vai se realizar? Bom, a gente espera, assim, surpresa, né? A gente espera, assim, algumas conversas, algumas perguntas honestas, como que vai acontecer, né? Algumas questões, levar algumas questões para o anjo: o que eu devo fazer para que isso aconteça, né? Algumas colocações sinceras, algumas dúvidas, mas na verdade, o que aconteceu com Zacarias não foi isso. Parece que foi, mas olha bem o texto, coloca lá para a gente o versículo 18. Olha
a pergunta de Zacarias. Ele não perguntou como isso ia acontecer, não perguntou o que eu devo fazer, não perguntou quando seria, ele perguntou: como é que eu vou ter certeza de que isso é verdade? Como é que eu vou ter certeza que isso é verdade? Perceberam que a pergunta de Zacarias foi uma pergunta meio incrédula? Como é que eu vou ter certeza disso? É uma impossibilidade. Eu sou velho, minha mulher também já em idade avançada. Como é que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Então a colocação de Zacarias não foi uma colocação que se esperaria, vamos usar essa expressão, de um homem como ele realmente era. Um sacerdote, um homem de fé, um homem que, segundo os versículos anteriores que nós lemos pela manhã, ele e Isabel eram pessoas tementes a Deus, que obedeciam ao Senhor, andavam nos caminhos. O texto diz que eles eram gente de vida irrepreensível. Então, essa postura de Zacarias não é uma postura que se esperaria de alguém que tenha essa trajetória de vida e de fé aos pés de Deus. Quando a coisa acontece, quando o esperado inesperado, esperado no sentido de ser desejado, mas inesperado no sentido de ser uma impossibilidade, acontece, Zacarias pergunta: epa, como é que eu posso ter certeza de que isso não é uma pegadinha? Vejam só que coisa interessante. Aí então a resposta do anjo, ela é uma resposta que tem um tom de ironia, não sei se você percebeu isso. O anjo diz assim: ok, você está me perguntando como é que você pode ter certeza disso? Onde é que você está? Onde é que você está? Zacarias, onde você está? No templo. E eu sou um anjo, viu? Você está falando com um anjo. Eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel e olha o detalhe, que estou a serviço de Deus. Em outras palavras, é como se ele dissesse: olha, ainda há pouco eu estava na presença do Todo-Poderoso. Estou aqui a serviço dele para trazer para você uma boa notícia. Alô, acorda, Zacarias. Como é que você pode me perguntar como é que você pode ter certeza disso? Eu não sou um outro sacerdote, não sou um ser humano, eu sou Gabriel e estou a serviço do Senhor, estou a serviço de Deus, fui enviado por Ele para lhe dar essa boa notícia. E você ainda se recusa a acreditar em mim? A gente, quando lê rapidamente, a gente não percebe esse tom, né? O tom de incredulidade de Zacarias e a resposta, de certa forma, irônica. Porque o próprio anjo já havia feito um discurso antes. O anjo já havia aparecido para ele, feito um discurso dizendo: você e suas orações, sua oração foi ouvida, você e sua mulher, né, terão um filho, ele será grande diante do Altíssimo, será usado por Deus para trazer um avivamento, ele vai ser o precursor daquele que é o esperado de Israel durante séculos e séculos, é o seu filho, vocês serão abençoados assim. Então já havia um discurso, e depois disso tudo, Zacarias ainda diz: como é que eu posso ter certeza disso? É o anticlímax, né? O anticlímax, você percebe o tom, a notícia do anjo tem uma curva ascendente de alegria, de realização, e de repente lá em cima, quando Zacarias deveria pular de felicidade, ele pergunta: como é que eu posso ter certeza disso? E aí o anjo, parece que ele baixa o tom e diz: presta atenção, Zacarias, eu sou o anjo, Gabriel, e estou trazendo para você uma mensagem do Altíssimo. Vim trazer para você boa notícia. E você recua, você refuga. Então, você vai ter uma prova. Você vai ficar sem poder falar, até que isso aconteça.
Até que tudo isso aconteça, você não vai ser capaz de falar até o dia que seu filho nascer. E se você prestar atenção, se você olhar no texto bíblico, depois, quando João Batista nasce, realmente foram 9 meses, até um pouco mais de 9 meses, porque o texto diz que Zacarias volta para casa, Isabel fica grávida, né? Maria a visita, no texto logo em seguida a esse, Maria a visita, e depois João Batista nasce, e quando os seus pais vão levá-lo para ser circuncidado ao 8º dia, perguntam para Isabel, né, qual vai ser o nome do menino? Vai ser Zacarias, o nome do seu pai? E aí Isabel diz, não, de jeito nenhum, o nome dele vai ser João. E os amigos, os vizinhos dizem, mas você não tem ninguém com esse nome na família, não tem nenhum João na família, isso não é uma tradição. E aí o versículo 62 tem uma informação interessante, que dá a entender que talvez Zacarias não tenha ficado só mudo, mas também surdo. Porque diz que as pessoas perguntam para ele qual vai ser o nome do menino através de acenos. O texto diz literalmente assim, e eles fazendo gestos perguntaram para ele. Então, se ele não estivesse surdo, as pessoas não precisavam fazer acenos, bastava que perguntassem para ele. E aí então, parece até que ele deve ter ficado mudo e surdo também. Então foi um tempo longo de vamos chamar isso de um tratamento de silêncio para Zacarias. Deus o colocou no silêncio. Ele tinha falado palavras precipitadas para o anjo do Senhor, não tinha possivelmente deixado que as palavras do anjo entrassem profundamente na sua alma, e agora ele não poderia falar e provavelmente nem ouvir. Agora a frustração aumenta, porque ele não pode contar para as pessoas o que aconteceu com ele, né? Ele sai do templo e ele não pode falar, e as pessoas depreendem que ele tinha tido uma visão. É interessante porque o texto não fala dele explicando o que aconteceu. As pessoas imaginam que algum fenômeno ocorreu lá dentro. Ele não tem como explicar, ele não tem como compartilhar a grandeza da experiência que ele teve. Ele sai mudo e talvez até mesmo surdo. A Isabel engravida, glorifica a Deus com essa palavra. Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Ela glorifica o Senhor. Mas aí, antes que o bebê nasça, a história muda para a visita de Maria a Isabel, e aí pode parecer que a história está incompleta, né? Está, porque depois da visita vem a retomada da história de João Batista com o nascimento dele, né? Eu queria que a gente, dessa experiência do anjo, de Zacarias com o anjo, e dessa questão dele ter ficado mudo e não ter podido seguir adiante, a gente tirasse para nós uma experiência muito importante. Às vezes, nós achamos que a fé é como um botãozinho, um botão de liga-desliga, ou seja, ou a gente tem fé, ou a gente não tem fé. Mas, na verdade, a maioria de nós somos muito mais como aquele personagem, aquele pai que falou com Jesus lá no Evangelho de Marcos, quando esse homem está com seu filho endemoniado, e aí vai a Jesus, e Jesus pergunta se ele crê que Jesus pode libertar o filho. E aí então, vocês lembram o que esse homem fala? Eu creio, me ajude na minha falta de fé. É uma coisa meio contraditória,
eu creio, me ajude na minha falta de fé. A maioria de nós somos assim. Não é ou temos ou não temos fé. Temos uma fé que muitas vezes é oscilante. Então nós somos uma mistura dessas coisas. Né? Temos a fé, mas às vezes nos sentimos sem fé, ou fracos, frágeis demais na fé. Por isso, às vezes nós ficamos nessa dúvida, liga a fé, desliga a fé, né? Como se a fé fosse ter um botãozinho. Mas queria que a gente trouxesse para nós essa lembrança de que a fé não é assim, não é um interruptor. A fé é como um músculo. A fé é como um músculo. Quanto mais nós a usamos, nós a exercitamos, mais forte a nossa fé se torna, mais sólida a nossa fé fica. Nós usamos essa fé crendo em Deus, confiando em Deus, obedecendo a Deus. É assim que a gente exercita a fé. Quanto mais você obedecer a Deus, mais fé você vai ter. E quanto mais essa fé crescer em você, mais você será capacitado, habilitada a confiar em Deus. Então é assim que acontece. Você exercita a fé confiando em Deus. Essa fé, como músculo, se fortalece. Isso vai lhe dar condições de dar um passo adiante, crescer mais na fé. Como? Obedecendo a Deus. É assim que nós desenvolvemos a nossa relação com Deus. Agora, tem um acréscimo a essa boa notícia. É que não apenas a fé é como músculo que nós podemos exercitar, como Deus é o nosso personal trainer desse processo. Deus é aquele que vai nos treinar na fé. E isso é central na nossa jornada. Quando aquele homem citado, que eu citei em Marcos 9, vai falar com Jesus, o pedido dele é: me ajude na minha falta de fé. Eu creio, é como se ele dissesse: eu creio, mas minha fé é instável. O sofrimento de ver meu filho possuído está me consumindo, está me abalando. Eu creio no Senhor, mas a minha fé está pequena. Me ajude na minha falta de fé. E é assim, Deus nos ajuda na nossa falta de fé. Essa é a expressão, a comparação da fé como músculo que se desenvolve conforme vai sendo exercitada, nos permite lembrar que não somos nós que exercitamos a fé sozinhos. Nós não exercitamos a nossa fé sozinhos. Deus nos treina, Deus está conosco, agindo de alguma forma na nossa vida para exercitar a nossa fé. O termo que às vezes é usado para esse treinamento espiritual, a Bíblia usa muito essa expressão do treinamento espiritual. Paulo usa esse paralelo, o escritor de Hebreus usa esse paralelo, e a palavra que é usada é disciplina. A palavra que é usada é disciplina. E nós temos muita dificuldade com essa expressão disciplina, porque nós associamos disciplina com punição. Mas não é esta absolutamente a relação que a Bíblia estabelece. Segundo a Bíblia, disciplina nada mais é do que ensinar alguma coisa. É muito mais aquilo que acontece na escola, né? na faculdade. Qual é a disciplina desse professor? Ou seja, qual é a matéria, o que ele ensina? Então a palavra disciplina, na Bíblia tem esse sentido que se está mais acostumado nas escolas. Só que a nossa cabeça, a nossa mente, nosso coração culpado associa a disciplina à punição, a castigo, e absolutamente não é essa a relação que Deus estabelece. Um discípulo de Jesus, como eu, como você, é ensinado e não punido. O Senhor ensina os seus discípulos. O Senhor disciplina ensinando, não para punir. Deus nos coloca em situações difíceis, muitas vezes, como Zacarias foi colocado, em função da sua pequena fé, em função da sua falta de fé, que o fez reagir daquela maneira, apesar de ser um homem temente a Deus. Deus nos coloca em situações assim, não para nos punir,
não para nos causar mal, nos causar dor, sem objetivo. Ele faz assim para nos treinar, para nos capacitar na vida. Quem gosta de fazer assim, treino puxado, né? Quem gosta de treino puxado sabe que, especialmente no início, as primeiras noites depois dos primeiros treinos são noites de analgésico, né? Talvez até de anti-inflamatório, porque a coisa puxa, né? O treinamento puxado causa dor no corpo. E é assim que acontece mesmo. Incomoda, mas é para nos fortalecer. Deus faz isso com a gente para fortalecer a nossa musculatura espiritual, para que nós possamos aprender a confiar nele com mais intensidade. Deus nos treina para nós confiarmos nele. E é o que o escritor de Hebreus fala para a gente quando ele usa essa expressão. Veja só, vamos ler juntos esse versículo? Hebreus 12, 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Agora, o que vem sublinhado? Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. A disciplina de Deus, o treinamento que Deus impõe a cada um dos seus filhos, de suas filhas, produz, talvez no momento inicial não seja agradável, seja desconfortável, pareça mesmo punição. Mas o que Deus quer fazer é produzir em nós um resultado positivo. Produzir na nossa vida o fortalecimento que nós precisamos, a fé robusta que a gente precisa e que a gente não vai desenvolver se a gente não for colocado no treinamento divino. E esse treinamento divino muitas vezes inclui uma incômoda espera. Uma incômoda espera. E no caso de Zacarias, o que está acontecendo é o tratamento de silêncio. E nesse tratamento de silêncio, Deus está dando para Zacarias algumas oportunidades. Vamos tentar olhar por outro lado, porque quando a gente faz uma leitura rápida no texto, parece que o anjo puniu Zacarias. Puniu Zacarias. Mas com aquele tempo, aquele retiro de silêncio obrigatório, Deus colocou Zacarias, deu a ele um tempo para ele sentar e pensar em algumas coisas importantes. Por que será que quando o seu maior sonho veio ser realizado por Deus, ele duvidou tão intensamente que aquilo fosse possível? Ele precisava olhar para dentro de si e pensar e refletir. Ele tinha que pensar em algumas coisas importantes na sua vida. A gente precisa também parar para olhar para dentro do nosso coração como é que nós temos reagido à presença de Deus do nosso lado, no nosso caminho. A gente vai caminhando, mesmo com confiança em Deus, crendo no Senhor, mas a gente perde muitas oportunidades de olhar para Deus com profundidade, porque nós estamos muito mais preocupados em projetar sobre Deus as nossas expectativas do que ouvir de Deus o que Ele tem para nós. Então, o que Deus está fazendo com Zacarias é colocar ele de molho para que ele possa refletir, para que ele possa pensar. E mais, ele está dando a Zacarias a chance de ficar um pouco à margem e ver Deus agir. Ver Deus agir. É retirado dele algumas qualidades, falar e talvez ouvir, que tornam Zacarias temporariamente mais recolhido, menos hábil para fazer as coisas, a comunicação mais difícil, e isso ia dar a ele a chance de sair um pouco do protagonismo da sua própria vida e ver Deus agindo. Se colocar um pouquinho à margem do caminho. Como eu falei, Deus não está punindo Zacarias. Está colocando Zacarias num lugar onde o próprio Zacarias pode aumentar a sua fé. Um tempo de silêncio, um tempo de
redução de atividades, de limitações, um tempo de prova. Se a vida inteira dele ele esperou, ele agora vai ter que esperar por mais 9 meses, de forma mais silenciosa ainda. Se antes ele e a sua esposa clamavam a Deus e a oração foi ouvida, e na época de Zacarias, do Novo Testamento, as pessoas não oravam muito em silêncio, as orações costumavam ser audíveis, mesmo que fossem solitárias, eram orações audíveis. Ele ia ter que aprender a fazer oração silenciosa, ia ter que aprender que Deus o escutava mesmo no silêncio. E ali a sua fé, nesses meses restantes de espera, porque uma gravidez inesperada numa mulher idosa é uma gravidez de risco, a gente sabe disso, né? Ele ainda teria que aguardar a bênção de Deus se completar totalmente na vida deles, e isso era um treinamento de fé, um exercício de fé, para que ele, Zacarias, pudesse ter maior eficácia no seu reino. Isso a gente vai ver acontecer depois, quando ele recupera a voz e ele faz um cântico, né? Ele proclama um louvor a Deus. Então vejam, queridos, aqui é curioso que é aqui que começa a história do Natal. Na história desse homem, um homem fiel, frustrado pela espera e que tem a sua vida invadida por Deus. Esse grande plano de Deus vem correndo, vem cumprindo, e aí vai cumprindo os desejos e sonhos de Zacarias, o sonho que ele tinha para ele, para a sua família e para o seu povo. Vem sendo cumprido. E então, no processo de cumprimento desse sonho, Deus ainda dá a Zacarias um tempo de prova para que ele possa ter a sua fé fortalecida. Então, pode ser que com você as coisas aconteçam assim, ou de uma forma parecida. Se a espera está longa, talvez você se sinta frustrado com o caminho que a sua vida tem tomado. Talvez você esteja preocupado se Deus está demorando a responder. Zacarias era um homem que já tinha passado a possibilidade de ver o seu grande sonho ser realizado. Talvez você esteja cansada de esperar a realização daquilo que você imagina que Deus tem para você. Esteja muito sobrecarregada, coração angustiado. Mas talvez você precise lembrar que Deus não deixou de agir. O plano de Deus não sofreu um entrave na sua vida. Deus não está enganado a respeito da tua jornada, da tua caminhada. Ele está escrevendo a história dele, inserindo a sua vida como parte desse plano que ele está realizando no nosso meio. É um plano que é para a glória de Deus e é para o seu bem, é para o bem da sua própria vida. E a gente não precisa desistir, a gente não precisa se angustiar. E é para a gente lembre disso. Deus está nos treinando para que a gente possa confiar nele. A espera nunca é uma punição. Se você pertence ao Senhor, se a sua vida é como a de Zacarias, de Isabel, alguém que está buscando a Deus e que as realizações demoram, a espera não é punição, é oportunidade de Deus para você. Veja que o mesmo escritor de Hebreus que falou sobre disciplina, no capítulo 12, versículo 11, fala no versículo anterior. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem. E qual é o nosso bem supremo? Ele está dizendo aí, é nós sermos participantes da sua santidade. Então, quando Deus está nos treinando, está exercitando a nossa fé como um músculo espiritual, Ele está moldando a nossa vida para que nós sejamos semelhantes a Ele. Esse é o grande objetivo de Cristo para as nossas vidas, que Ele seja formado em nós. Os nossos sonhos, eles vêm como um subproduto dessa transformação que Deus faz. Deus trabalha em nós
muitas vezes através de uma espera cansativa, para nos treinar, para que a nossa fé seja instrumento dele, para que nós sejamos mais parecidos com ele, participantes da sua santidade, porque é através da fé que ele está exercitando, que ele está moldando em nós, que nós vamos responder às realidades que nós enfrentamos, e essa resposta à realidade, pela fé, por confiança em Deus, é que vai trazer para nós esse fortalecimento, esse amadurecimento, esse assemelhamento com o Senhor. Esse é o processo de crescimento espiritual, esse é o processo de formação de Cristo na minha vida, de Cristo na sua vida. Nós não podemos desanimar no meio da caminhada, porque o Senhor está operando na nossa vida, mesmo que seja através de espera, através de ações incômodas, de um estender um tanto mais da espera. Nós como Zacarias, nós precisamos aprender a continuar sendo fiéis e continuar a confiar em Deus, mesmo que nós não o vejamos, mesmo que a gente não veja o controle de Deus e a ação de Deus em tudo. Nós precisamos continuar assim. Quando Deus nos coloca em compasso de espera, Ele está nos dando uma oportunidade especial, que a gente nem sempre percebe. Deus está dando para mim e para você a oportunidade da gente aprender a confiar nele de uma forma diferenciada. Perceba, existe uma diferença entre se dizer que confia em Deus e viver uma experiência difícil e continuar a confiar em Deus. É diferente. A vida da gente se torna de uma outra qualidade quando a gente aprende a confiar em Deus, como usei essa expressão, com força. Quando a gente precisa de mais fé. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você sentir que a sua fé é pequena para enfrentar aquilo que Deus está colocando diante de você, pode considerar que você é uma pessoa bem-aventurada. Porque quando um atleta quer subir de nível, quer se tornar um atleta de elite, o seu treinador vai aumentar o peso dos exercícios. E ele o atleta inicialmente vai sentir que ele não consegue seguir adiante. Quando Deus exige de você mais fé, mais confiança, através de um treinamento mais intenso, é porque Ele está dando a você a oportunidade de colocar a sua fé diante dEle, talvez como o pai daquele rapaz endemoniado, dizendo: eu creio, mas a minha fé é pequena, preciso que o Senhor fortaleça a minha fé. E aí você coloca a sua pequena fé diante do Senhor, e aquilo vai ser aumentado, o Senhor vai formar em você a sua personalidade, vai fazer você ser mais parecido com o Senhor. Então pense nisso. Quando as coisas ainda não estão dando certo, ou quando a espera se prolonga por mais um tempo, isso não é um castigo de Deus. Isso é uma oportunidade divina para você, para que a sua fé se fortaleça. E isso vai te tornar o cristão, a cristã, que você precisa ser, que você deseja ser. Quando nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu quero ser mais parecido contigo, eu quero ser uma pessoa de mais fé, o Senhor vai lhe dar a oportunidade de você exercitar, e Ele vai estar do seu lado. Ele não faz isso para te punir. Pense nisso. A experiência de Zacarias não foi uma experiência de punição, foi uma experiência de treinamento divino, para que Zacarias pudesse, mais adiante, aprender a não duvidar da ação poderosa do Senhor. Quando Zacarias pergunta: como é que eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Irmãos, irmãs, tornar alguém mudo não é prova de que a coisa vai acontecer. Não é.
Isso não é prova. A resposta do anjo não dá a Zacarias essa certeza. Ele vai ter que voltar para casa e a sua esposa vai ter que engravidar, ele vai ter que ver. Então, o mutismo de Zacarias foi oportunidade de Deus para que ele pudesse, em silêncio, confiar no Senhor. Por isso, no início do culto, eu li o texto do Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Silenciosa no sentido de atenta, observando realmente Deus e não o tom da minha voz. O Senhor dá a Zacarias a oportunidade de observá-lo agindo, em vez dele mesmo ficar expressando as suas ideias. Se Deus está te dando um tempo a mais de espera, continua com Ele, porque esse tempo não é punição, não é castigo, é o tratamento de silêncio na sua vida, e nesse tratamento, nesse período, o Senhor continua a te fortalecer, a treinar você, a te tornar apto para segui-lo em todos os momentos. E depois desse tempo, quando a espera se encerrar, você vai poder dizer para todas as pessoas, você vai poder contar para todas as pessoas como o Senhor agiu na sua vida. Ele demorou, no meu relógio ele demorou, no seu relógio ele demorou, mas ele fez o que ele se propôs a fazer na sua vida. Assim é a vida para todo aquele que pertence a Jesus Cristo. Lembre disso, a sua vida, a minha vida, nunca está andando a esmo. Deus está trabalhando em cada um de nós. Deus está dentro da nossa vida. Deus está dentro da nossa vida, olhando para nós, trabalhando conosco, moldando nosso coração, moldando nosso caráter e realizando o que Ele deseja realizar em cada um de nós. Coloca isso no seu coração e agradeça a Deus por isso. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa bênção de confiar nele, de não olhar para os nossos silêncios e para as esperas como castigo, mas como oportunidade para confiar nele. Vamos orar em silêncio, depois eu vou orar e nós vamos cantar o hino para nós encerrarmos esse tempo de adoração aqui. Senhor bendito, muito obrigado, porque o Senhor está ao nosso lado, sempre. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua lealdade, saber que o Senhor olha para nós e não se distrai um segundo sequer, para nós é um estímulo para a nossa fé, para nós andarmos com o Senhor. O Senhor sabe que nós somos pessoas frequentemente instáveis, as circunstâncias à nossa volta nos dificultam muitas vezes, nublam a nossa visão, nos dificultam a perceber o Senhor, e a nossa fé se vê frágil, instável, e aí nós precisamos do teu toque especial sobre nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nunca despreza, nunca deixa de lado as pessoas que se propuseram a andar contigo. Muito obrigado, porque o Senhor é aquele que nos treina para a vida, é aquele que fortalece a nossa fé. O Senhor é o autor e é o consumador da nossa fé. O Senhor Jesus é aquele que nos deu a fé e que vai fazer com que essa fé produza o que tem que produzir. O Senhor vai dar continuidade a essa obra de transformação nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos fazendo mais parecidos contigo, e nós queremos estar nesse caminho. Não é um caminho fácil, nós sabemos, porque nós, como seres humanos, somos ansiosos, queremos as soluções rápidas e pelo caminho mais rápido e mais simples, se for possível, mas nós sabemos que o Senhor tem o seu jeito de agir, o Senhor tem o seu tempo, e mesmo que isso demore para nós, o Senhor está efetivamente trabalhando. Como diz a tua palavra, o Senhor não cochila, o Senhor não dorme, o Senhor está em ação sempre. Muito obrigado por isso, por nós podermos saber que o Senhor se preocupa conosco, o Senhor nos inclui naquilo que o Senhor está fazendo, e é para nós algo maravilhoso saber
que nós podemos descansar nas mãos daquele que é o supremo autor de tudo, dono e controlador de toda a história, de toda a vida, de todo o universo, e saber que o Senhor está forjando em nós a imagem de Jesus Cristo. Nós queremos que o Senhor continue a trabalhar nas nossas vidas e nos ajude a perceber quando o Senhor vier a nós, que nós possamos ter menos incrédula que a de Zacarias, possamos ser mais dóceis ao trabalho nas nossas vidas. Essa é a minha oração por mim, por cada irmão e irmã nesse momento. Em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, Pai. Amém.